Mais uma vez aqui com vocês e esse vídeo é para Valéria de Campo Grande. A Valéria falou, Ricardo, me perguntou aliás, Ricardo, como que eu faço para não discutir com pessoas que não vale a pena? Ela me disse o seguinte, algumas pessoas começam a falar algumas coisas e eu digo assim, não vou ligar, não vou me incomodar e quando eu vejo eu já estou respondendo. Eu gostaria de ser igual aquelas pessoas que ficam em silêncio, ficam quietas. E a pessoa fala e aquilo não te abala. Daqui a pouco a pessoa termina de falar e simplesmente você vai embora. Não estou falando, gente, não estou falando. Vou ensinar uma técnica aqui para você, Valéria, e para todos vocês. Não estou falando de você desprezar alguém, de você maltratar alguém. Alguém vier falar um monte de coisa para você e você fica quieto, fazer caras e boca com certo desprezo. Não é isso, por favor. Mas estou dizendo de você controlar você mesmo ou você mesma, Valéria. As pessoas te falam coisas e você fica em silêncio até essa pessoa acabar. O fato de você ficar em silêncio não quer dizer que você está concordando, não quer dizer que você está gostando. Mas quando você fica em silêncio, você transmite muito mais confiança, muito mais autoconfiança. Porque para pensar, se alguém vem para mim e começa a falar um monte de coisa, blá blá blá, um monte de coisa que de repente eu nem gosto, no que eu fico nervoso, eu rebato, eu respondo, eu já estou atribuindo poder para essa pessoa. Porque ela vai pensar assim, nossa, eu disse algumas coisas, aí o Ricardo ficou bem nervoso com o que eu disse. E ele retrucou, quer discutir comigo. Então isso significa que eu decido a vida do Ricardo. A hora que eu quiser que ele fique nervoso, eu falo certas coisas, ele vai se irritar e vai responder. Puxa, nós não devemos ser tão reativos assim. É melhor você escolher como você quer se sentir do que ficar reagindo, porque senão você vira um fantoche, uma fantoche nas mãos das pessoas. Ah, hoje eu decido como a Valéria vai ser. Ela vai ficar feliz, eu vou falar coisas boas. Mas eu quero irritar ela, eu vou dizer certas coisas. Não é justo. Na verdade, gente, preste atenção todos vocês. Não são as pessoas que irritam a gente. É a gente que acaba se irritando com o que as pessoas falam. Falar, todo mundo fala. Mas se eu não estiver preparado emocionalmente, se eu não tiver resiliência emocional, puxa, eu me irrito com qualquer coisa que os outros falam. Então eu preciso estar bem comigo para ter controle emocional. Falem o que quiser, se aquilo não me tocar, ué, que mal vai fazer? Não vai fazer mal nenhum. Outro dia eu estava numa partida de futebol, um colega chamou o outro de idiota. Não, um palavrão simples, né? Chamou ele de idiota, ele ficou muito nervoso. Eu falei, mas você tá nervoso com o quê? Ele me chamou de idiota. Você não viu? Ele me chamou de idiota. Eu vou lá, eu vou falar. Eu falei, calma, você vai brigar? Que coisa desagradável. Não, mas ele me chamou de idiota, você viu? Aí eu fiz uma pergunta para esse colega. Você é farmacêutico? No caso específico, esse colega é advogado. Mas eu cheguei para ele e falei, você é farmacêutico? Ele falou, não. Você é um comerciante? Não. Você é um personal trainer? Ele falou, não. Então, se eu te chamar de personal trainer, se eu te chamar de farmacêutico, o que vai parecer para você? Ele falou, vai parecer que você não me conhece, que você está falando uma coisa sem sentido, eu sou advogado, você está me chamando de farmacêutico. Eu falei, pois é, então você não se importa, correto? Agora, se alguém te chama de idiota, por que você se importa? E eu disse para ele, você é? É claro que não. Falei, então você não deveria se importar. Da mesma forma que você é advogado e não se importa se alguém te chamar de farmacêutico, se alguém te chama de idiota e você está bem com você não é um idiota, então tá tudo certo. Como é que você deixa uma pessoa falar algo assim e você se incomodar tanto? Você tem dúvidas sobre você? Ele falou, não tenho dúvidas sobre eu, não sou nenhum idiota. Eu sou capaz, eu sou inteligente, falou um monte de coisa interessante. E aí foi aí que ele parou de se importar. O outro continuou falando algumas ladainhas e ele ficou numa boa. Ficou numa boa, demonstrou confiança, segurança, a pessoa se cansou, inclusive ficou sem graça. Então o que eu trago para vocês aqui hoje é sobre inteligência emocional.
Quando alguém disser alguma coisa para vocês, para pensar. Peraí, eu preciso ficar irritado ou irritada com o que estão me falando? Eu preciso? Por qual motivo? Faz sentido eu me irritar com o que a pessoa está falando? É isso que eu quero para minha vida? As pessoas falarem qualquer coisa e aí eu me irritar com o que elas estão falando? Eu vou ficar na mão das pessoas, elas vão escolher estragar o meu dia? Não é justo, não é justo, tá bom? Então você pode fazer isso, prestar atenção no que as pessoas estão falando, mas não dar valor. Entender que o que ela está falando, de verdade mesmo, não tem nada a ver com você. Ou então você pode pegar uma caneca com água, se tiver alguém... Presta atenção, essa é uma outra técnica. Você vai gostar. Conhecida como água da paz. Água da paz, tá aqui, ó. Aqui tá cheio de água essa caneca. Aí você tá me falando alguma coisa que eu não tô gostando e eu não quero te responder. O que eu vou fazer? Engolir só para falar. Você continua falando, mas eu não falo, eu fico quieto. Eu deixo a água na minha boca. Você continua falando. Eu mantenho a água na minha boca. Não, é uma brincadeira, tá? Eu não engulo a água, não vale engolir. Não vale responder. Eu deixo a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. E deixa a pessoa falar, mas eu mantenho a água na minha boca. É conhecida como água da paz essa técnica. Eu escutei isso não faz muito tempo em uma palestra e eu achei muito bacana. Por quê? É um comportamento que você tem para evitar que você responda mal a alguma pessoa que está te atacando. Quando uma pessoa te ataca e você responde essa pessoa, a sua resposta não só pode atingir outra pessoa, mas atinge você mesmo. A sua resposta, ela demonstra que você está perdendo o controle e você vai se envolvendo nessa emoção, sendo sequestrado pela sua própria emoção. A sua ação desenvolve uma emoção em você. O fato de você responder para alguém, você vai ficar mais irritado e se sentir pior em muitas situações. Por isso que a técnica é conhecida como água da paz. Porque eu pego, eu engulo não, coloco água na boca, não engulo, não vale engolir, fico com a boca fechada. Se eu falar, a água vai cair. Então eu não posso engolir, a pessoa só fala, tá tudo certo, ela vai cansar. Ah, Ricardo, mas eu preciso responder para as pessoas, preciso colocar elas no lugar delas. Se você está me dizendo isso, significa que você não tem autocontrole, que você está se abatendo com o que a pessoa está falando para você. Significa que a pessoa está sendo mais forte que você. Não é muito legal escutar isso, mas é a verdade. E essa mudança não é de repente, essa mudança é aos poucos. Você vai praticando, vai deixando as pessoas falarem e você fica quieto. Não é porque ela falou que é verdade. Ninguém pode ter tanta força assim ao ponto de influenciar. É você que escolhe se sentir bem ou se sentir mal. É você que escolhe agir, tomar uma água e ficar em silêncio, deixar a pessoa cansar, ou reagir. Com algumas pessoas não vale a pena reagir. Por quê? Algumas pessoas são muito ignorantes, algumas pessoas são ótimas na questão de ignorância, algumas pessoas dominam aquela área de ignorância. E se você descer ao nível delas, você vai perder, inclusive, porque elas são muito boas em ignorância. Então, se você está aqui, você não tem que descer onde aquela pessoa é muito boa naquilo, em ignorância. Fica onde você está. Ela não vai chegar onde você está porque ela não é boa onde você está. Ela é boa naquela ignorância. Então, cuidado para você não ficar se perdendo aí, virar um refém, um fantoche das pessoas, simplesmente reagindo ao que elas decidam que você sinta. É assim, tá bom? Bom, quer atendimento? Quer desenvolver mais a sua inteligência emocional? Me chama, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, tanto para você que quer desenvolver mais a inteligência emocional, para você que quer atendimento.
E para você também que quer ser terapeuta, aprender comigo na minha mentoria, ajudar outras pessoas e ter uma renda. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, me chama que eu vou te ajudar, tá bom? Aprenda, transforme e fique muito bem. Até a próxima, pessoal.